O relatório da Polícia Federal que aponta fraude em sistema do SUS para emissão de certificados de imunização de Jair Bolsonaro e de aliados dele revela que há 3 registros de vacina em nome do ex-presidente. 2 em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e 1 aqui em São Paulo, capital. A gente tem até uma notícia que está lá no nosso site, jovempan.com.br, que você vai perceber que a Corregedoria Geral da União e a Polícia Federal, elas estão investigando esses registros. E nessa reportagem, se você acessar lá no nosso site, você vai ver mais uma página que tem um relatório da polícia, inclusive que foi da investigação que foi apontada pela Polícia Federal, que o acesso ao sistema em que houve, né, os registros de vacinação, ele foi usado para a emissão do certificado em 4 ocasiões. E aí, esses documentos aqui, eles mostram quais são essas ocasiões. Uma em 22 de dezembro de 2022, outra em 27 de dezembro de 2022, mais uma lá em 30 de dezembro de 2022 e uma última no dia 14 de março de 2023, praticamente 15 dias antes do retorno do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, lá no dia 30, quando ele deixou Orlando, na Flórida, para retornar ao país. Esta aqui é parte da investigação da Polícia Federal, com os documentos que tiveram o sigilo quebrado com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, onde todos vocês podem acompanhar essas informações no nosso site e que a gente aproveita para também debater aqui com os nossos comentaristas. E por isso eu vou voltando para cá para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. De que forma que vocês veem, então, esses registros que a Polícia Federal vem apontando e que comprovariam que teria de fato uma fraude? E o que diz a Polícia Federal? Que Jair Bolsonaro sabia de todas estas questões e mesmo assim as permitia. Segré. Eu me nego a pensar que Bolsonaro sabia e ele era conivente com isso. Por quê, Segré? Vou te dar um exemplo. Eu viajo muito. Tenho viajado muito na época da pandemia. Não era nem sequer necessário entrar no SUS do celular para justificar o carnê de vacinação. Bastava um print. E muitas vezes, se a pessoa quisesse fraudar, dava para fraudar até com o PDF. Essa é a questão. Não precisava entrar dentro do histórico de vacinação do SUS. Agregando a isso que isso aplica para qualquer pessoa que quisesse cometer esse delito, de fato é um delito. Mas a partir daí, qual que é o seu pensamento então de por que esses registros estariam ali? Por que a Polícia Federal conseguiu levantá-los? O que teria acontecido então? Eu acredito nos registros e acredito muito na Polícia Federal. Sim. Não acredito que isso tenha a conivência do Bolsonaro. Ou sequer omissão. Menos também. Me nego a pensar por uma questão muito simples. O presidente da República, qualquer pessoa com ética diria, não, peraí, eu não preciso disso, eu sou o ex-presidente nesse caso e não preciso de carnê de vacinação para entrar no Brasil. Para que vão fazer do 14 de março? Não tem nenhum sentido, nenhum, absolutamente nenhum. Então, concordo, tem que investigar, tem que ir atrás e ver quem colocou, quem fragou. Não me parece que tenha sido tão simples que uma pessoa altere um registro no SUS. Se assim for, tem que mudar o processamento dos dados do SUS. Mas não estou fazendo nenhuma afirmação. Apenas uma questão de que não fecha que o presidente Bolsonaro peça ou saiba de um registro quando não era preciso ter esse registro. Nesse documento de 114 páginas, há também as informações, Piperno, de que foram inclusas 2 vacinas. Uma no dia 21 de dezembro, outra no dia 27 de dezembro, e que depois esses registros foram apagados por uma funcionária que, inclusive, também está sendo investigada pela Polícia Federal. Como que você enxerga essa questão toda? Bom, uma funcionária que trabalha ainda, né? Para a Prefeitura de Duque de Caxias. Isso, Cláudia Helena Rodrigues. Exato. A Prefeitura de Duque de Caxias foi célebre no momento mais agudo da pandemia, por toda a desorganização, por promover vacinação na rua, com filas quilométricas, pessoas ficavam por horas lá, enfim. Uma super aglomeração no momento em que estava muito crítico. Exato. A Prefeitura de Duque de Caxias também, ela tem conexão com o que é investigado hoje em relação às milícias digitais. Tem lá, o Wagninho Reis, que era prefeito, o irmão dele, deputado, enfim, o Gutenberg. Então a Prefeitura de Duque de Caxias, ela está investigando, ela é foco de investigação há muito tempo, até por outras questões. Muito bem.
Ontem a gente tinha dúvida aqui em relação a se tudo isso era real ou não, as motivações que teriam levado a Polícia Federal a entrar nesse caso. Me parece que hoje essa dúvida já está desfeita. Inclusive, houve a farta apresentação ontem de documentos, depoimentos, pronunciamentos. Hoje, inclusive, frases aí atribuídas ao Coronel Cid, né, que também é uma figura onipresente em várias suspeitas que cercam o ex-presidente, joias, cartão corporativo, enfim, um monte de coisa. Mas o que continua pairando hoje é essa dúvida, se houve ou não conivência do ex-presidente da República. O fato, a questão material, a materialidade da história me parece já devidamente comprovada. Agora, o que há dúvida é se isso tem as digitais do ex-presidente da República. Alangani, tem um outro fato que foi colocado pela Polícia Federal, de que ao acessar o sistema por onde esses dados foram incluídos, eles chegaram, por exemplo, ao telefone registrado no nome do tenente-coronel Cid, ou seja, ele teria então trabalhado para colocar aqueles dados ali, e por isso que a polícia está investigando uma certa formação de quadrilha para se burlar dados no sistema do SUS. Como é que você vê tudo isso? Bom, primeiro, burlar dados no sistema do SUS é muito sério. Isso é muito grave, tem que ser apurado, né, tomadas devidas providências. Eu concordo aí com o Segré, eu não vejo muito sentido, né, do porquê que o Jair Bolsonaro teria interesse num cartão de vacinação se, para sair do país e ir para os Estados Unidos, sendo ainda uma autoridade no dia 30 de dezembro, ele não precisaria comprovar a vacinação e também não precisaria comprovar na volta ao país. Então, por enquanto, essa história não fecha. Tanto é que a própria PGR, a subprocuradora Alindora, né, diz também que não vê indícios do Jair Bolsonaro. Posso levantar aqui algumas hipóteses, né? Então, uma primeira hipótese, tem as digitais do Bolsonaro, houve uma pressão para ter esse cartão de vacinação em nome dele. Essa seria uma primeira hipótese. Segunda hipótese, houve um erro no sistema. Estou falando em hipótese, não estou falando que eu acredito. Houve um erro no sistema. Terceira hipótese, mudaram para o favorecer, mas ele não ficou sabendo. Quarta hipótese, mudaram para o favorecer e ele ficou sabendo. Aí seria uma omissão. Quinta hipótese, alguém mudou para o prejudicar. Tem que investigar tudo e ouvir essas pessoas que fizeram a alteração para saber se, de fato, o Bolsonaro teve omissão ou intromissão no caso. Fala, Piperno. Tudo isso aí que o Alan falou é verdade. São várias as hipóteses. Eu acrescentaria mais duas. De fato, o Bolsonaro viajou como uma autoridade e não precisava do cartão. Falei sobre isso ontem, estava dispensado disso. Só que nem ele sabia, por exemplo, a data da volta. Isso foi mudando com o tempo. E ele perdeu o status, ele deixou de ser presidente da República. As regras aqui no Brasil, para entrar aqui no Brasil, nesse período, elas também mudaram, né? As exigências caíram e tal, mas para quem não sabe, quando volta, é sempre um ponto de interrogação. Eu nem quero, mas assim, eu acho que essa talvez seja a menos importante das hipóteses. Uma outra, e aí sobram duas suspeitas para mim. As pessoas que viajaram com ele, o staff de segurança dele, ele tinha direito a isso. Aliás, ele tem direito, sim, como todo ex-presidente da República. 8 pessoas. Exatamente. Se a Dilma quiser passar férias no Tahiti, ela pode levar 8 pessoas lá, enfim. Então, no caso do Bolsonaro, como de qualquer outro, eu não sei se essas pessoas, elas também, de alguma forma, né, teriam algum interesse em modificar os seus cartões. Segunda coisa que, para mim, pode ser o mais grave, e aí nem necessariamente contaria com a participação dele, é o fato de que se instalou uma quadrilha para adulterar essas informações e fazer dinheiro por aí. Bom, essas informações você pode acompanhar na cobertura que a gente está fazendo ao longo da nossa programação e também no nosso site jovempan.com.br. Todos os detalhes estão lá.